Resenha crítica do livro O Enigma da Bíblia de Gutenberg. Membros do grupo: Davi Rosa como organizador, eu como editor e os demais membros: Miguel, Pedro, Tiago e Benjamin. Agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Há muito tempo atrás, por volta do século XIV, Johannes Gutenberg, inventor e gravador, fez o primeiro livro impresso no mundo, a Bíblia de Gutenberg. A Bíblia de Gutenberg, que foram feitas apenas 300 exemplares do livro, todos com detalhes minuciosos desenvolvidos com uma escrita de estilo gótico, foi um grande avanço para a tecnologia moderna de impressão e tipografia. No livro O Enigma da Bíblia de Gutenberg, é tratado que a Bíblia de Gutenberg seria trazida por um pregador da Palavra de Deus, que estava há muito tempo numa igreja nos Estados Unidos, mais precisamente no Texas. A igreja do pastor Wilson seria a igreja na qual o livro seria levado. Quando enfim o dia de apresentar o livro tão valioso na igreja chega, o pastor da igreja, chamado Wilson, pede para que o diácono pegue o cofre na qual está a Bíblia. Vale ressaltar que era um culto de ceia que já estava no final para prestarem melhor a atenção. Até que o cofre é levado até a mão do pastor, e quando eles abrem a portinhola do cofre, bum! Estava vazio. Os primeiros 2 capítulos se encerram com policiais e detetives procurando de canto a canto para ver onde essa Bíblia tinha parado. Portanto, ninguém achou absolutamente nada. Mas um jovem chamado Daniel, com 18 anos e um sonho de ser jornalista, encontra um bilhete que seria crucial na investigação. Meu nome é Tiago, da 1801, e hoje eu vou falar sobre o capítulo 3 e 4 do livro Enigma da Bíblia de Gutenberg. No capítulo 3, Daniel sentou-se no meio-fio e colocou suas mãos em seu rosto, e começou a orar a Deus pedindo sua proteção e orientação, pois ele iria para uma missão muito difícil. Logo depois, pergunta para Diácono de Sérgio se irmão de Sebastião ainda morava no mesmo lugar. Daniel, por achar que irmão de Sebastião pegou a Bíblia, começou a investigar ele por ele ser uma pessoa muito quieta sozinha e ser o zelador da igreja há muito tempo, e por não participar do culto. Então, Daniel vai para a casa de Sebastião, chega no quintal. Só que a porta de Sebastião estava trancada. Então ele pula por uma claraboia que ele achou, onde dava direto ao banheiro. Ele acha um armário trancado e destranca, mas não tinha nada. Então Sebastião chega. Daniel se esconde no armário. Sem saber que ele estava ali, Sebastião o tranca dentro do armário. Depois de um tempo, Sebastião, sem querer, abre o armário, só que não fecha. Então Daniel aproveita isso e sai do armário, pois Sebastião já estava dormindo. Ele vê em cima da sua mesa uma Bíblia, só que não era a mesma Bíblia que estava desaparecida. Então Daniel volta para sua casa e dorme. Já no capítulo 4, Daniel acorda, se arruma, come e vai para a casa de Ricardo, onde era o seu segundo suspeito. Lá ele estava vendendo churrasquinho. Ele era o seu segundo suspeito, pois ele já tinha um histórico de criminalidade, pois ele já foi uma pessoa que roubava outras. Então Ricardo vai para uma feirinha, pega o metrô e vai para uma feirinha, e Daniel o segue, só que tem uma hora que ele o perde. Então Daniel consegue reencontrar, mas ele estava numa parte onde só vendia livros. Então Daniel fica preocupado, achando que ele ia vender a Bíblia e não ia compartilhar nada com ninguém.
Só que depois de um tempo Daniel desiste, pois ele não tinha achado nenhuma prova que ele poderia ter pego. Então ele vai para casa para pegar um papel, pois ele tinha que escrever mais um livro, que seria o Enigma da Bíblia de Gutenberg. Então ele chega em casa e ele encontra Pastor Wilson, missionário Cláudio, inspetor Benevides e o policial Pedrão. O pastor começa a falar sobre a Bíblia ter desaparecido e Daniel já começa a ficar preocupado, pois sua mãe e seu irmão estavam do lado e a sua mãe estava muito triste. Então Daniel lembra que ele esqueceu de falar para sua mãe que a Bíblia tinha sido roubada. Então tem uma hora que Pastor Wilson é cortado por Benevides e fala para Daniel que ele é o principal suspeito de pegar a Bíblia. Meu nome é Rafael Ferrari, da 1801, e hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre os capítulos 5 e 6 do livro O Enigma da Bíblia de Gutenberg. Nesse capítulo vai dizer que, com todas aquelas investigações que estavam acontecendo, o suspeito final, na qual chegaram à conclusão os policiais e detetives, era que o Daniel, o jornalista, era o real culpado por uma série de fatores. E ele sendo culpado, imagina você ser acusado por algum crime que você não cometeu e você vai ficar desesperado. Pelo menos o livro dá muita ênfase a isso. Parece que o cara tá morrendo ali na frente dos outros. Isso deve ser bem bizarro, você ser incriminado por algo que você não fez. E depois de que ele é acusado, uma série de provas contra ele percebe que não tem nada a se falar. Se ele falar qualquer coisa ali, vai ser usado contra ele. Então ele decide abaixar a cabeça e ficar quieto, sem falar absolutamente nada. Afinal, os policiais não podiam saber o que ele estava fazendo. Porque ele tinha invadido uma casa e ficado trancado no armário por muito tempo. Então eu acho que isso é algo bem desnecessário e relevante para o Daniel falar para os policiais. Aí ele resolve omitir e quando ele chega em casa, depois daquela situação inteira, ele vai lá, ele fala com a mãe dele antes de dormir e pede para que a mãe ore pela vida dele, porque tá tudo um caos na vida dele, igual assim a vida de muitos. É por isso que a gente acaba se identificando com esse livro. E com esse caos todo ele só ora. Ele ora e pede a Deus para que o ajude, assim como pede a mãe dele também. Aí ele prepara o despertador dele, prepara tudo para ele acordar amanhã bem cedo para poder realizar a investigação, porque em 48 horas ele precisa encontrar o suspeito e o sujeito no qual roubou, senão todo o dinheiro que tinha sido arrecadado para a reformação do templo seria simplesmente jogado fora, porque eles já tinham um dinheiro lá guardado para poder reformar e provavelmente iriam pagar para poder, no caso, pagar o resgate do livro, que é 100 mil. Ele em 48 horas precisaria encontrar o sujeito que roubou o livro. No capítulo 6 já vai dizer que uma das principais suspeitas de Daniel era Ricardo, uma pessoa que era envolvida com crimes antes e se converteu recentemente. Era um cara que colecionava livros. Se você ler o livro, eu acho que você vai lembrar. E esse cara é uma das principais suspeitas de Daniel. Daniel resolve dar uma investigada nele. Ele segue Ricardo até um sebo de livros e ele fica lá esperando o Ricardo sair. Quando o Ricardo sai, ele entra na biblioteca, no sebo de livros, e encontra um coroa com cabelos, deve ser muito grisalho, porque o texto, como disse, tá dando bastante ênfase ao cabelo desse coroa. Aí o coroa olhou pro garoto, o garoto olhou pra ele
E o coroa falou: Você veio aqui por algum motivo? Você quer algum livro e tal? Daniel, ele deu a desculpa dele e meio que fez uma série de perguntas. Perguntas meio que para poder tentar desvendar o que estava se passando ali, o que estava rolando, para ele tentar comprovar a investigação. Não, perguntas meio que para investigar. Então, o coroa, depois dessa série de perguntas, diz que aquele lugar tinha vários livros do mundo, vários mesmo, muitos livros. Então, o Daniel, do jeito que ele foi lá e perguntou para aquele coroa se a Bíblia de Gutenberg estaria com ele, que é o primeiro livro impresso no mundo, com certeza não estaria com ele. Foi o que o coroa disse. Ele falou que de jeito nenhum uma relíquia dessa estaria junto com ele. Afinal, é um tesouro, literalmente o primeiro livro impresso. Até que, do nada, o Ricardo entra na biblioteca, no sebo de livros, para poder falar com o coroa, porque o coroa esqueceu de dar o troco pro Ricardo. Aí olha a situação, o Ricardo que conhece o Daniel, os dois senhores trocam olhares e tipo assim, um suspeitando do outro, o que tá acontecendo aqui, tá ligado? Aí um olhar de desconfiança, uma pergunta lá, outra pergunta ali, até que o Ricardo sai daquela livraria de modo bem desconfiado e chama o Daniel para ir para casa dele para ler alguns livros se ele quiser ver e tal, bem que convidando para ir na casa dele. Aí na cabeça de Daniel, tipo assim, ele tava imaginando o cara como um ultra suspeito, o maior suspeito do universo. Aí como ele era um ex-envolvido com crime, o cara já ficou, meu Deus, e se eu for e ele ainda for um criminoso, e se eu for e der ruim, tá ligado? Aí ele, enfim, Ricardo sai da loja e o coroa diz, veio aqui, não vai levar nenhum livro, só entrou aqui e vai sair. Aí Daniel esticou a mão, pegou o primeiro livro que viu e falou, quero esse. Aí ele pegou o livro e ele levou o livro para casa. E esse é o encerramento do capítulo 6 do livro Enigma da Bíblia de Gutenberg. Oi, meu nome é Davi e eu vou falar sobre os capítulos 7 e 8 do livro. Os capítulos 7 e 8 se resumem no quê? No Daniel tentando resolver mais o problema da Bíblia e falhando. Ele vai na favela para encontrar o Ricardo, porque ele tinha suspeitas do Ricardo, para ver se ele coleta mais informações sobre o roubo da Bíblia. Acaba que o Ricardo só lança informações no ar e não dá muitas respostas pro Daniel. Ele sai lá com mais perguntas do que ele já tinha. Saindo da favela, o Daniel encontra com o irmão dele, que foi lá sozinho, para avisar para ele que tinham achado as digitais do Daniel num papel que ele tinha pego antes, que foi usado para os ladrões se comunicarem. No papel dizia algumas informações sobre o roubo da Bíblia e pedia R$100 mil em dinheiro vivo para outros integrantes que seriam entregados pelo pastor, né, pelo cenário, sei lá. Aí o que acontece? O Daniel se despede do irmão e vai se esconder. Aí o Daniel vai para casa do amigo de infância dele, o Marcos. Lá, ele passa a noite lá e o Marcos diz que ele devia se entregar, cara. O Daniel entende que esse é o certo a se fazer, mesmo o Daniel sendo inocente, né? Já que a polícia estava procurando ele. E saindo da casa do amigo, tinha um carro da polícia vindo na casa na hora. A partir daí ele foge e fica, tipo assim, várias páginas fugindo pra lá e pra cá, num shopping center, tentando fugir de um único policial, o Pedrão. Ele consegue fugir no final e
Eu gostei muito dessa parte da fuga do shopping, porque você vai começando a ler rápido, você percebe que é realmente uma fuga que foi tenso. Tá? As palavras usadas foram muito bem escolhidas. Ele sai do shopping e pensa, cara, vou me entregar. Ele vai no culto pela última vez e chegando no culto, ele vê o pastor, né, com a maleta lá que tinha os 100 mil reais, né? E ele já entende o que estava acontecendo. Ele termina de ver o culto e o capítulo termina com ele aflito se vai se entregar ou não, porque ele tá com medo. Ele até faz uma reflexão sobre Jesus, que foi difícil para ele também. Eu achei que os 2 capítulos foram muito bons, mas teve alguns tons meio irrealistas. Por exemplo, o fato do Daniel ser perseguido por um único policial. O que é... assim, ele estava sendo perseguido por várias tropas, dito no livro, mas não é o que parece. E o irmão dele, de 8 anos, foi sozinho na favela para avisar o irmão um negócio desses. E não é uma cidade pequena onde você pode sair e ir na casa do seu amigo a qualquer momento, é uma cidade grande, como aqui, onde a gente mora. É isso, eu achei alguns pontos meio irrealistas, mas os 2 capítulos são muito bons. Obrigado, tchau, tchau. Oi, meu nome é Pedro e eu vou falar sobre os capítulos 9 e 10 do livro. O capítulo 9 se inicia falando que o Marcos estava sentado atrás de Daniel. E ele percebeu que o amigo dele estava cantando louvor, que era um louvor de adoração. Terminado esse louvor, o pastor Wilson passou a palavra para o missionário Cláudio. A congregação esperava alguma informação sobre a Bíblia de Gutenberg. Do nada, Daniel pegou seu livro e saiu correndo para o corredor central, pois Daniel estava muito assustado. Marcos ouviu um policial que estava na porta do santuário, falando para Daniel parar, mas o Daniel já tinha desaparecido pela porta da escada abaixo. Marcos olhou para baixo, onde estava Pedrão, correndo atrás de Daniel com uma pistola. Pedrão desce as escadas correndo e gritava alguma coisa para Daniel. Aí o Marcos ouve um barulho de tiro e um missionário fecha sua Bíblia, correndo atrás de Daniel. Quando o Marcos chegou no primeiro andar, viu que Pedrão estava com uma pistola apontada para o fundo da sala. Daniel gritou o nome de Marcos em pânico. Sua testa brilhava de suor e havia um buraco de bala acima de sua cabeça. Em seu rosto, um largo sorriso. E o capítulo 10 fala sobre a hora da verdade. Daniel fala suas provas do que aconteceu na sala do primeiro andar da igreja, onde tentava achar o suspeito daquele ocorrido, onde conseguiram achar quem era o culpado, que era Kleber, onde ele foi preso. Os pontos positivos que eu achei que foi muito bom essa parte de ação, né, de suspense também do capítulo 9. E o capítulo 10 poderia ter mais alguma enrolação, porque foi muito direto. Foi o que eu falei sobre os capítulos 9 e 10 do livro. Oi gente, meu nome é Miguel. Hoje eu vim falar sobre o capítulo 11 do livro O Enigma da Bíblia de Gutenberg. O capítulo 11 ele é o desfecho da trama. Esse capítulo ele se inicia falando sobre um aglomerado de pessoas na frente da porta da igreja. Nisso, o que ocorre? Kleber está sendo levado por um camburão de mãos algemadas. Enquanto ele está no carro esperando ser levado, ele olha fixamente, fulminantemente para Daniel. E Daniel, percebendo essa situação, ele vai até Kleber e fala: Jesus ama você, e entrega para ele um panfleto evangelístico. Nisso, ele começa a sentir diversas mãos encostando nele e falando, parabenizando ele, depois abraçando. E lentamente, diversas pessoas elas vão saindo do local. Após que todas as pessoas saíram, só fica ele e o pastor Wilson. O que acontece? Ele e o pastor Wilson começam a ter uma conversa sobre o que ele aprendeu. Daniel, ele diz assim, que não devemos julgar pela aparência, pelo passado,
devemos viver cada segundo, aproveitar cada minuto com pessoas que nós amamos. Que a importância da gente valorizar quem está perto da gente é enorme. Então, após isso daí, essa conversa entre eles, ele diz que essa história que aconteceu com ele também deu um outro ponto de vista sobre por que Jesus morreu na cruz, o sacrifício de Jesus, que foi que ele sabia que a vida dele era menor que o coração, que o objetivo que ele tinha de salvar nós humanos era para dar mais uma chance a gente, que Jesus, Deus entregou seu Filho unigênito só para a gente poder viver mais um dia e ele perdoar nossos pecados sem a gente ter que dar oferendas ou parada assim. Eu queria finalizar por aqui falando que esse capítulo me fez refletir muito sobre as ações, como é que eu valorizo as pessoas que estão perto de mim. Parece que ele foi feito para refletir e isso me deixou num breve pensamento do que eu faço na minha vida. Eu termino por aqui. Tchau, tchau. Valeu! Sure, it's a common ocean, perpetual